Por que as coisas continuam encarecendo se a inflação está negativa no Brasil? Olha que pergunta interessante. Vamos entender essa pergunta primeiro. Se a inflação representa o quanto que o nosso mercado encarece. O ano passado a gente viveu uma inflação próxima de 22 para 23 de 11% ao ano, ou seja, o nosso mercado estava encarecendo 11%. E esse ano a gente está vendo uma inflação abaixo dos 5%. Então ela caiu de 11 para 5. Mas por que as coisas continuam encarecendo se a inflação recuou? Porque mesmo caindo, a gente ainda vive uma inflação e não uma deflação. Eu fiz um desenho aqui para vocês. Bom, vamos lá, de uma forma figurativa aqui. Se a inflação do Brasil estava em 11%, ou seja, o nosso mercado encarecia, as coisas ficavam mais caras em um ano em 11%. E realmente a nossa inflação caiu de 11 para 5. Então de um ano para o outro aí a gente teve uma queda de 6% na inflação. Mas ainda assim a gente vive uma inflação de 5%. Ou seja, o mercado está encarecendo menos do que encarecia, porém continua encarecendo. É por isso que você vai ao supermercado e as coisas continuam mais caras, as coisas não estão ficando mais baratas. Porque o nosso mercado continua encarecendo, menos do que encarecia, mas continua. A nossa inflação diminuiu. Deflação, que é a realidade de um país que as coisas ficam mais baratas de um ano para o outro, é um cenário negativo. Isso é uma deflação. A gente continua vivendo uma inflação, porém menor do que estava. Aproveitando essa dinâmica aqui de inflação e deflação, para você que é investidor de renda fixa, que eu sempre falo da importância de você analisar o seu ganho real, o quanto que o seu dinheiro está rendendo versus o quanto o mercado está encarecendo, para ver se realmente você está ganhando ou perdendo dinheiro, certo? Fiz um desenho aqui para você também de uma forma figurativa. Vamos lá, um exemplo que por muito tempo foi Brasil versus Estados Unidos assim. Por que a taxa do Brasil, por mais que sempre foi maior do que a taxa americana, o ganho real brasileiro era inferior? Porque, por exemplo, supondo uma taxa brasileira aqui de 10%, então você emprestava o seu dinheiro para o banco e o seu dinheiro crescia 10% ao ano. Só que a inflação do Brasil, naquele mesmo período, foi de 8%. Ou seja, você teve um ganho, a conta não é essa de padaria, né? Mas você teve um ganho próximo de 2%. Seu dinheiro cresceu 10%, o mercado encareceu 8%, então você ganhou, de fato, poder de compra de 2%. Já nos Estados Unidos, por mais que a taxa fosse 3%, bem menor, lá eles viviam uma deflação. Então o dinheiro crescia 3%, o mercado ficava mais barato 2%, então ele tinha um ganho real, um poder de compra aumentado em 5%. Então sempre analise o seu ganho real. Quanto que o meu dinheiro está crescendo versus o quanto o mercado está encarecendo.